Pra dentro, vamos pra dentro. O bicho tá lentão, velho. Meu computador aqui, velho. De vocês tá travando, galera? Vocês estão me escutando de boa aí? Vocês estão falando nada? Tá todo mundo me escutando aí? Tá tranquilo? Só alguém dá um feedbackzinho aí. Porque meu PC tá travando aqui. Ah, beleza, então. Tranquilo. Então vou arrochar aqui, viu, galera? Vamos nessa, vamos nessa. 27, tranquila. Vamos para 28. Vamos lá. Vamos falar da escravidão aqui no Brasil. Então, observe a charge publicada em 1864, no Império do Brasil. Então, vamos lá. A gente vai ter a Lei do Ventre Livre, que foi promulgada, né, no dia 28 de setembro de 1871. Beleza? Depois de a terem tão guerreado, hoje eles abraçam essa lei com entusiasmo. Que ridícula incoerência. Então, tá falando de quem, galera? Tá falando dos políticos brasileiros, né? Que no começo eles eram totalmente contra a escravidão e depois eles se tornaram a favor. Vamos entender por que isso aconteceu. Então vamos lá, se liga. Então são dois momentos distintos. Quando os políticos eram contra a abolição da escravatura e um momento posterior onde eles eram a favor da abolição da escravatura. Vamos ver o que fez esses caras mudarem de opinião. Seguinte, então vamos lá. A gente sabe, né, galera, que no final do século XIX, a atividade econômica que bombava aqui no Brasil era o quê? A produção de café. Então, os caras aqui queriam produzir café. Para produzir café, saía mais barato para mim ter um escravo lá na lavoura de café do que um trabalhador assalariado. Então, quem tinha lavoura de café, quem era produtor de café, não queria o fim da escravidão. A política brasileira, que ganhava muita grana dos produtores de café, falou o seguinte: a gente está do lado deles. A gente também não quer saber de fim da escravidão. Esquece essa história, beleza? Só que teve um carinha que não gostou nada disso. Não gostou da continuidade da escravidão aqui no Brasil. Quem era esse carinha? A tal da Inglaterra. Beleza, galera? O que ela fez? A Inglaterra, ela estava produzindo por conta da Revolução Industrial. Então, estava gerando o quê? Muito produto em larga escala. Então, se eu pego o produto inglês, eu tenho que escoar essa produção para o mundo inteiro. Beleza? O Brasil é um país gigante, com dimensões continentais, borbulhando de gente. A Inglaterra falou, é para lá que eu quero vender os meus produtos. Aí, quando eles foram ver o Brasil, o que eles viram? Eles viram que a maioria da população aqui era totalmente o quê? Escrava, ninguém aqui recebia salário. Se ninguém aqui recebe salário, ninguém aqui compra os produtos britânicos. A Inglaterra pensou assim, caramba, que país louco, um país gigante desse, cheio de mercado consumidor, e os caras ainda estão escravizando pessoas, essas pessoas não têm poder aquisitivo para comprar nada. Tá errado isso daí. Eu vou tentar minar, eu vou tentar destruir a escravidão que existe no Brasil. Essa foi a proposta da Inglaterra. Beleza? A partir disso, galera, a Inglaterra começou a colocar aqui no Brasil várias e várias sanções comerciais. Se pegasse o produto inglês, tinha que pagar uma taxa de importação que custava mais ou menos 60% do valor do produto se não tivesse um similar nacional. Caso tivesse um similar nacional, eles pagavam só 30% a mais do valor do produto, beleza? O nome disso aí era tarifa Alves Branco. Então, tipo assim, se os caras queriam trazer qualquer coisa que fosse um espelho lá da Europa, eles teriam que pagar 30% a mais do valor se tivesse esse produto aqui. Caso não tivesse, teriam que pagar 60% a mais do valor. Essa lei ficou conhecida como tarifa Alves Branco. Beleza? Então, vamos lá. Os ingleses foram lá, pressionaram o governo brasileiro teve que dar uma resposta. Qual que era a resposta que o governo brasileiro tinha que dar? A seguinte, galera, ó, a gente vai seguir a ordem de vocês. Vamos começar a tarifar todos os brasileiros que estão trazendo produtos de fora, beleza? Então, o governo brasileiro, por pressão da Inglaterra, criou a tal da tarifa Alves Branco, beleza? Tarifa Alves Branco, galera. Que é isso? Que história é essa? Seguinte, ela falava o seguinte: 30% de imposto sobre produto de importação, beleza? 30% de imposto sobre produto de importação, caso não exista um similar nacional, beleza? Por exemplo, galera, se naquela época eles quisessem trazer um aparelho de radiografia, que quem produz é a Siemens, né, que é uma empresa sueca. Aqui no Brasil não produz. Então, o que acontece? Se o Brasil não produz, ele vai pagar um imposto mais barato, que é só de 30%, beleza? Agora, caso seja um produto que tem um similar aqui no Brasil, esse imposto vai ser de 60%.
Beleza? Beleza? Vamos lá. Caso exista um similar nacional. Então, tipo assim, o cara tá tomando aquele vinho sofrido, que é aquela uva batida, velha, doída. Aquele vinho que deixa bêbado. E os caras falaram, ó, tá rolando um vinho do Porto, tá rolando um Cabernet. Então, se tá rolando um Cabernet, eu prefiro comer o quê? O de fora, o importado. Traz o importado para mim, papai. É isso que os caras queriam. Quer que traz o importado? Quero. Mas tem vinho aqui no Brasil também, eu sei que tem, mas eu quero um vinho melhor. Quer? Você vai pagar agora 60% de imposto. Beleza? 60% de imposto sobre o valor total do produto. Tranquilo? Foda, né, galera? Sempre foi difícil comprar um Mac e trazer aqui pro Brasil. Nunca deu certo. Beleza? Sempre os caras taxam, não dá certo. Tranquilo, família? De boa? A Inglaterra não parou por aí, não. Não parou por aí, não. A Inglaterra meteu uma lei, galera, muito louca, que era o seguinte: ela criou uma lei em inglês, já sabem falar, Bill, chamada Aberdeen, que era o seguinte: ela proibia simplesmente o tráfico negreiro no Atlântico. Então, aquele comércio triangular não existia mais. A Inglaterra proibiu. Só que o Brasil era foda-se. Continuava passando gente. Essa foi uma das várias leis que foi conhecida como lei para inglês ver, né? Que os ingleses foram lá, proibiram o tráfico no Atlântico, mas os brasileiros falaram assim, foda-se, e começaram a vir. É igual o Covid, os caras falam isolamento social, a gente fala, foda-se, sai na rua, não tá nem aí. Beleza? Mesma coisa que fizeram aí na época. Era a tal da lei para inglês ver, a Bill Lei Aberdeen. Proibia o tráfico negreiro, mas os brasileiros não estavam nem aí, continuava fazendo tráfico, que se lasque. Beleza? Tranquilo, família? Massa. Massa. Então vocês viram que os caras tinham uma opinião inicial e com o tempo eles foram mudando por pressão da Inglaterra. Beleza? A Inglaterra pressionou, até que o Brasil teve que se movimentar. Aí chegou uma hora que o Brasil fez a tal da lei Eusébio de Queiroz, que realmente proibiu o tráfico negreiro fora e dentro do Brasil. Beleza? Foi a verificação da lei Bill Aberdeen. Beleza? Bill Aberdeen. Fim do tráfico no Atlântico. No Atlântico. Mas esse fim do tráfico do Atlântico foi só pegar mesmo depois da lei Eusébio de Queiroz. Beleza? Só depois da lei Eusébio de Queiroz. Aí sim, o tráfico negreiro, né, no Atlântico, acabou. Tranquilo, galera? De boas? Massa. Vamos tentar resolver agora o item. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Na charge, ó, vamos ver a charge, ó. Na charge tem uns escravos aqui embaixo, né? Fazendo um peso numa parada que parece ser uma seringa, né? Enquanto isso, tem os políticos aqui se apegando às leis criadas por eles. Então, vamos lá. Então, ó, depois de a terem tão guerreado, hoje eles abraçam essa lei com entusiasmo. Que ridícula incoerência. Então, vamos lá. Na charge, os escravos são retratados descalços e sem camisa. Os fazendeiros com botas, casacas e chapéus. E os políticos segurando a lei do ventre livre, representada por uma seringa. Assim composta, a charge sugere, naquele contexto, o quê? Então, vamos lá. Ó. Estamos vendo aqui, ó. Os caras aqui atrás, putos com os governantes e com os escravos, porque eles queriam que os escravos continuassem trabalhando para eles nas lavouras de café. Aqui atrás é os fazendeiros, viu, galera? São os produtores de café, os fazendeiros. E aqui na frente os políticos, que estão puxando o saco da Inglaterra, com medo de sofrer sanção, e os escravos, que são a parte mais baixa dessa pirâmide aqui, que acabam carregando o peso todo dessa decisão política. Porque quem acaba sofrendo mesmo com essa brincadeirinha do governo brasileiro é quem? Os escravos lá embaixo, lá na ponta. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, assim composta, a charge sugere como naquele contexto. Qual é o contexto da charge? Vamos lá. Os fazendeiros que eram favoráveis à lei do ventre livre começaram a condená-la. Não, né, galera? Eles nunca foram favoráveis a essa lei, não. Nunca. Beleza? Nem no começo e nem no fim. Eles se mantiveram, galera, sempre contra a abolição da escravatura, beleza? Era uma treta, era fazendeiros versus abolicionistas, tranquilo? Esse era o mundo triste que a gente vivia na época. Vamos para a letra B. Os fazendeiros que criticavam a lei do ventre livre vibraram com o fracasso dela. Galera, seguinte.
os fazendeiros, não sei se vocês já sabem, mas eles não criticavam tanto assim a lei do ventre livre. Ela não era muito prejudicial para eles, não. Tranquilo? Essas leis, lei do sexagenário, lei do ventre livre, eram leis que eram criadas para tentar acalmar os ânimos dos abolicionistas. Mas elas praticamente não tinham nenhuma efetividade prática. Só para você ter uma ideia, o que é a lei do ventre livre? Seguinte, toda criança, ó, qual é a redação da lei? Todo recém-nascido, a partir da data tal, tem direito à liberdade. Mas como que será aplicado na prática? O seguinte, ó, nasceu um filho de escravo. Aí o senhor de engenho ficava sabendo que ele nasceu. Beleza, nasceu. Aí o que ele tinha que fazer? Ele tinha que cuidar desse recém-nascido até os 8 anos dele de idade, beleza? Quando ele completasse os 8 anos, ele tinha duas opções. Ou ele pegava essa criança de 8 anos e dava ela para o governo e recebia uma indenização de volta. Então, ó, eu dou a criança aqui, vocês passam o dinheiro para mim, beleza? Ou a segunda opção, que era o seguinte, ó, eu vou ficar com essa criança aqui, mas para eu ficar com ela, vai ter que trabalhar para mim de graça até os 21 anos. Depois dos 21 anos, ela tá livre, beleza? Então, a lei do ventre livre, galera, nasceu, joga na rua, não, né? Assim não. Espera completar 8 anos. Completou, chega lá no governo, vai lá e faz a troca e recebe uma indenização. Era assim que funcionava. Caso você não quisesse fazer essa troca, caso você quisesse um escravo mesmo, colocava ele para trabalhar para você dos 8 aos 21 anos, ele mesmo pagava a liberdade dele durante esse tempo e depois ele ia lá e saía. Beleza? Então os fazendeiros não criticavam muito a lei do ventre livre, porque era uma lei que na verdade era benéfica para eles, né? Ela não era aplicada na prática, né? O cara era mantido por escravo ali por mais 21 anos, né? Então não era brincadeira, né? Beleza? Então a letra B está errada. Vamos ver a letra C. Os escravos que eram revoltosos se prenderam à esperança de libertação pelo ventre. Galera, não, né? Eles sabiam que a lei do ventre livre ela não era suficiente, né? Eles sabiam que eles precisavam de muito mais argumentos, tranquilo? Então, ó, teve a lei Bill Aberdeen, depois a gente teve a lei do sexagenário, a lei do ventre livre. A lei do sexagenário é a seguinte, galera, quem tivesse mais de 60 anos estava livre da condição de escravo, beleza? Depois do sexagenário, a gente vai caminhar para qual? A gente caminha para a lei Eusébio de Queiroz. Foi a lei que botou mesmo em prática o fim do tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Beleza? Tranquilo? Então, os escravos, eles não se apegavam só a uma lei. O movimento abolicionista, ele queria mais. Ele queria a liberdade completa. Beleza? Eles não se prendiam a uma leizinha pequena. Eles queriam a liberdade total, a liberdade completa. Beleza? Então, a letra C tá o quê, galera? Tá errado. Vamos ver a letra D. Os políticos que apoiaram a lei do ventre livre dependiam da exploração dos cativos. Não, né? Quem dependia da exploração dos cativos não eram os políticos. Quem dependia era quem? Os produtores de café. Beleza? Por isso a letra D está errada. Vamos ver a letra E. Os políticos que eram contrários à lei do ventre livre passaram a defendê-la. Exatamente o que eu falei para vocês lá no começo, galera. No comecinho mesmo, no início, eles estavam do lado de quem? Dos produtores de café, porque eles recebiam uma parte dessa produção. Bonito. Só que depois a Inglaterra começou a botar sanção, porque a Inglaterra queria um mercado consumidor e via no Brasil uma grande oportunidade. Começou a botar sanção, sanção, até que o governo ficou o quê? Acuado, não tinha mais para onde ir e teve que abolir a escravatura, beleza? Aí a princesa Isabel foi lá e assinou a tal da Lei Áurea. Beleza? Tranquilo? No dia 13 de maio de 1888, princesa Isabel assina a Lei Áurea e dá fim à escravidão no Brasil. A resposta, então, da questão 28, mais uma vez, a letra E. Beleza? Massa demais. 28, mais uma vez, letra E. A 27, letra E, 28, letra E, e 26 também foi letra E. 3 letras E seguidas na prova de história. Quer chegar na prova de história e marcar a letra E? Será que dá certo? Dá nada, né, pai? Tem que estudar. Vamos nessa. Vamos para 29. Uma das explicações para o processo de crise do Estado Novo, galera, Getúlio Vargas, viu? Getúlio Vargas, quem já está tendo aula comigo um tempo aí já sabe que eu falo bastante. É o seguinte, a era Vargas, né, ela é dividida em 3 partes, né? Ela começa com um governo, que a gente chama de governo provisório, que vai de 1930 até 1934. De 1934 até 1937, a gente vai ter o governo chamado de governo constitucional, e de 37 até 1945, a gente vai ter a parte final da Era Vargas, que ficou conhecida como Estado Novo, que era uma ditadura, beleza? Mão de ferro, ditadura. Tranquilo? Vamos lá. Então,
Ó, olha o Vargas, olha a loucura do Vargas. Ó. Uma das explicações para o processo da crise do Estado Novo pode ser encontrada na experiência brasileira ao longo da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, né, galera? Vocês lembram, né? No Estado Novo, aprovaram aquela tal de Constituição Polaca, inspirada na Constituição da Polônia, que era nazista, e tentaram aplicar aqui no Brasil. Só que o Vargas estava investindo no quê? Na industrialização do Brasil. Estava pegando os empréstimos, financiamentos com quem? Com os Estados Unidos. E Estados Unidos e Alemanha estavam de lados opostos da guerra. Estados Unidos aliados, Alemanha eixo. Então tinha um presidente louco aqui no Brasil que estava dos dois lados da guerra. Isso não dá certo, né, galera? Que loucura é essa? Como é que o cara tá dos dois lados da guerra? Não dá, proíbe, interna. Os Estados Unidos foi lá e botou ele na parede. Ô, escolhe teu lado, Getúlio Vargas. Quem que ele escolheu? O lado dos Estados Unidos. Aí pegou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, uma parte do Exército Brasileiro, né? E mandou os caras para guerrear lá na Batalha de Monte Carlo, na Itália. Os brasileiros lá, com estilingue, ganharam do exército de Mussolini e abriram um caminho para a entrada das tropas americanas em Monte Carlo. Muito doido, né, galera? Essa história. Sempre fico de cara com ela. Beleza? Então ele tinha um comportamento, galera, dicotômico. Uma hora ele estava lá batendo palma para os Estados Unidos, outra hora ele estava lá batendo palma para o Hitler. Beleza? Esse era o Getúlio Vargas, um mega político, né, velho? Isso que é o exemplo do político brasileiro, né? Então vamos lá, vamos ver. Letra A. Essa experiência criou uma situação singular, evidenciar o fato de que o exército brasileiro lutava por democracia na Europa, né, galera? A FEB, né? Lutava por democracia na Europa, lutava na Batalha de Monte Carlo contra o exército de Mussolini, lutando pelo fim do regime totalitário na Itália e a implantação da democracia na Itália, beleza? Esse que era o pretexto da guerra, tranquilo? Acabar com os regimes totalitários e implementar a democracia, beleza? O exército brasileiro fez realmente isso, a FEB. Ó. Ele lutava por democracia na Europa, enquanto havia ditadura no Brasil, enquanto havia no Brasil um regime o quê? Totalitário, beleza? Constituição polaca, toda vez que os caras iam fazer comício, discurso, faziam discursos nazistas, fascistas. Então o governo era uma ditadura nazi-fascista. Só que na guerra ele estava do lado dos Estados Unidos e lutava pela democracia na Europa, uma democracia que não existia nem no Brasil. Beleza? Por isso a dicotomia da era Vargas. O Vargas recebia financiamento americano, mas fazia o quê? Batia palma para os discursos do Hitler. Não dá, né, galera? Então, quebra tudo, a resposta é a letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos ver as outras. Vamos ver o que está errado na outra. Pela social-democracia, ó. Social-democracia, não, né? Enquanto havia sindicalismo no Brasil, não havia sindicalismo no Brasil, viu, galera? O Getúlio Vargas, ele controlava os sindicatos, tranquilo? Não existia representante sindical, não. Ele mandava em tudo, sacou? O sindicato estava lá, mas quem controlava era o governo. Então, a maioria dos sindicatos tinha uma vinculação, mesmo que mínima, ao governo. Tranquilo? Então, aqui o Brasil não era sindicalismo no Brasil. O sindicalismo no Brasil foi crescer nos anos 90, beleza? Lá no ABC Paulista, com um cara que vocês sabem quem é, né? Luiz Inácio Lula da Silva, beleza? Vamos para a letra C. Pelo internacionalismo na Europa, enquanto havia nacionalismo no Brasil. Não, né? Não era o internacionalismo que ele brigava, né? Era pela democracia, tranquilo? Ah, o mundo tá uma merda, o mundo precisa se globalizar. Não era isso que estava acontecendo, né, galera? O mundo precisa ser o quê? Democrático. Tranquilo? Não dá para ter totalitarismo, não dá para ter ditadura, não dá para ter nazismo, fascismo. A gente quer a democracia. Tranquilo? Letra D errado. Vamos ver a letra D. Favoravelmente ao totalitarismo na Europa, embora não houvesse esse movimento no Brasil. Não, no Brasil tinha um movimento que era praticamente igual, que era a ditadura do GV, né? A ditadura do Getúlio Vargas. Beleza? Aqui tinha praticamente a mesma coisa de um totalitarismo, tranquilo? Imagina, galera, o cara chegou no poder em 30 e saiu em 45. Imagina um presidente que fica no poder por 15 anos. O nome disso é ditadura, né? Pelo amor de Deus. Como se ele tivesse ficado praticamente 4 mandatos, né? Que são 16 anos, né? Então é bem absurdo mesmo. Isso aí é só o nosso bom e velho Bolsonaro na Câmara. Beleza? Vamos para a letra E. Contra o fascismo na Europa, embora não houvesse esse movimento no Brasil. Mentira de novo, né? Existia a ditadura de Getúlio Vargas. Beleza? Letra E errada, a resposta da 29 acabou ficando, então, a letra A. Beleza? Ixi. Caroline, não entendi essa parada. Eu ficaria. É de novo? Ah, é de novo, é foda, né? Não dá, né? Vai marcar é pela 10ª vez? Não dá, né, amiguinha? Não dá. Chora. Agora a letra A.
Mas a letra E dessa daqui, ela tava bem absurda, né? Falando, ó, contra o fascismo na Europa, embora não houvesse esse movimento no Brasil. Existia, né? Tinha o nazifascismo de Getúlio Vargas, a ditadura de Getúlio Vargas. Beleza? Então a letra E a gente já sabe. Nada a ver. A resposta acabou ficando mesmo a letra A. Beleza? Vamos para a última de hoje, que é a 30, viu, família? A última aí, para terminar, para vocês darem aquela descansada bacana, bonita. Então vamos lá, questão 30. Aparentemente, só era preciso um sinal para os povos se levantarem, substituírem o capitalismo pelo socialismo e, com isso, transformarem os sofrimentos sem sentido da Guerra Mundial em alguma coisa mais positiva. As sangrentas dores e convulsões do parto de um novo mundo, a Revolução Russa, ou mais precisamente, a Revolução Bolchevique, de outubro de 1917, pretendeu dar ao mundo esse sinal. Tornou-se, portanto, tão fundamental para a história do século XX quanto a Revolução Francesa, de 1789 para o século XIX. Muito doido isso aí, viu, galera? Revolução Russa, né? Revolução Russa é muito doida, né? Tipo, lá nas universidades federais, eu falo que da UNB, né? Que eu estudei lá, né? Tipo, lá realmente, tipo assim, nos cursos de humanas, né? Que foi o que eu fiz, né? Praticamente, realmente não tem quase ninguém de direita, né? A maioria da galera é de inclinação à esquerda, né? Aí lá é dividido em vários tipos de esquerdas, né? São as esquerdas da UNB, né? Que o pessoal fala, né? Aí é engraçado lá, que lá tem o tal do socialismo bolchevique, o cara, não, eu sou um socialista bolchevique. Aí depois chega outro cara e fala, eu sou um socialista menchevique. Aí chega outro cara lá e fala, eu sou um anarco-socialista. Aí chega outro cara lá e fala, eu sou um anarquista. Chega outro cara e fala, eu sou um socialista. Chega outro cara e fala, eu sou um comunista. E por aí vai, né? Muito doido isso daí, né? Então a esquerda tem várias separações dentro da própria esquerda, né? Na direita também tem basicamente a mesma coisa, né? Beleza. Então vamos lá. A gente quer entender quebra de paradigmas, coisas que quebram com o paradigma vigente. Vamos entender isso daí então. Quando a gente vai lá para o século XIX, a gente vai ter o quê? A tal da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, galera, ela inicia o que a gente chama de o quê? Idade contemporânea. Então, com a Revolução Francesa se inicia a Idade Contemporânea. Só isso aí já seria um marco do caralho, e tanto. Mas a Revolução Francesa fez mais. A Revolução Francesa, galera, foi fundamental, importantíssima para a derrubada, não só na França, de várias monarquias absolutistas. Várias monarquias absolutistas caíram por terra na Europa. E foi ascendendo o quê, galera? Na França, no começo, né, eles trocaram as monarquias absolutistas pelo consulado, né? Aquele consulado lá de Napoleão, né? Que Napoleão era um cônsul e tal, né? Só que depois os consulados foram substituídos pelo quê? Pela República, tranquilo? Então a Revolução Francesa, além de ter dado início à Idade Contemporânea, ela foi fundamental para a substituição de quê, galera? A substituição das monarquias absolutistas pela República, tranquilo? Então, ó, iniciou a Idade Contemporânea e fundou a República. A Revolução Francesa fez mais alguma coisa, Caio? Fez. A Revolução Francesa, galera, foi fundamental para acabar de vez com vários processos coloniais que trabalhavam com escravos espalhados pelo mundo. Depois da Revolução Francesa, começou a ser condenado veementemente à escravidão. Beleza? Por conta de quê, galera? Eles tinham um contrato, que é um contrato social deles lá, né, que chamava Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem. Lá nessa declaração, feita pelos intelectuais do movimento da Revolução Francesa, falava que a escravidão era algo desumano que deveria ser combatido. Então, a Revolução Francesa, galera, abriu o mundo para várias novas descobertas. Iniciou a Idade Contemporânea, substituiu as monarquias absolutistas por repúblicas, beleza? E acabou com a fucking escravidão. Então, foi do caralho, viu? Quebrou o mundo inteiro, mudou os paradigmas do mundo. Foi ou não foi? Foi. Beleza? Mais pra frente, lá no século XX, a gente vai ter o quê, família? Simplesmente a gente vai ter a tal da Revolução Russa. Por que a Revolução Russa quebra tantos paradigmas assim? Vou falar para vocês. O mundo inteiro estava sob um único modelo econômico, que era qual? O capitalismo, beleza? Depois da Revolução Russa, o mundo abriu os olhos para outra possibilidade, que seria o socialismo. Beleza? Não foi tão importante igual a Revolução Francesa, eu reconheço, mas teve sua importância, teve sua quebra de paradigmas. Porque até então, só existia o quê? Capitalismo. Com a Revolução Russa, surgiu o quê? O socialismo, que foi implantado em Cuba,
no Vietnã, na China, na Rússia e por aí vai. Beleza? Então foi importantíssimo. Vou falar agora para vocês. Então vamos lá. Contribuições da Revolução Francesa e contribuições da Revolução Russa. Então vamos lá. Em que a Revolução Francesa contribuiu? A Revolução Francesa contribuiu. Vamos lá. Pautas importantes. Início da Idade Contemporânea. Início da Idade Contemporânea. Que mais, família? Tem mais coisa? Tem. Substituição das monarquias absolutistas por repúblicas. Beleza? E tem mais coisa, Caio? Tem. E contribuiu para o fim da escravidão. Por meio de que documento, Caio? De que documento? Declaração dos direitos do cidadão e do homem. Beleza? Tranquilo? Massa demais. E em relação à Revolução Russa, família, teve muita coisa? Não, teve não. Tanto assim não. O que ela fez? Apresentou para o fucking mundo, apresentou para o mundo o socialismo. Beleza? Tranquilo? Simplesmente foi isso. Então as duas quebraram paradigmas. Vamos lá, vamos ver. Ambas as revoluções citadas no excerto apresentaram, em linhas gerais, uma demanda por igualdade social para os indivíduos da França e da Rússia. Galera, na França nem tanto, não era aquela igualdade social não, porque na França, quem fez a Revolução Francesa acontecer foram quem? Foram os burgueses, né? O burguês é quem, galera? É o empresário, é o cara que quer ganhar dinheiro. O cara que quer ganhar dinheiro, ele quer estar pensando em igualdade social? Não, ele quer ganhar mais dinheiro do que todo mundo. Beleza? Então, ó, pensem nisso. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi conhecida como a Revolução dos Burgueses, como uma revolução burguesa. Beleza? Assim como a Revolução Industrial. Então, a Revolução Francesa, ela é burguesa. E se é burguesa, não tem como falar que ela não preza pela desigualdade social. Ela preza pela desigualdade social, mas ela quer a dignidade humana. Ah, a pessoa, eu posso ser mais rico do que outra pessoa, posso. Só não pode essa pessoa ser mais pobre que eu e passar fome, não ter onde dormir, não ter o que fazer, não ter lazer, não ter educação. Isso que não pode. Ela pode ter menos dinheiro que eu, mas com dignidade. Beleza? Também não é para passar fome, é dignidade. Tranquilo? Mas só de ter uma diferença, galera, uma desigualdade social, a gente já fala que a busca não é a igualdade, né? Porque, tipo assim, o mundo moderno, ele fala o seguinte, hoje em dia, né? A gente quer lutar contra a pobreza, mas a gente quer erradicar o quê? A miséria. A gente tem que erradicar a miséria. O cara que não tem o que comer, o cara que não tem o que vestir, o cara que não tem onde morar, o cara que não tem o que fazer. A gente tem que erradicar a miséria, mas tentar o quê? Diminuir a pobreza. Tranquilo? Ah, Yasmin perguntou aqui, ó. Professor, por mais que na prática tenha sido isso, não poderia dar problema com o lema igualdade, fraternidade? Não, podia não, porque tipo assim, ó, o lema igualdade é o seguinte, o que é a igualdade que eles falavam lá na época, né? Tipo, igualdade, né? Tipo, todo mundo ser igual, né? Assim, se liga o que acontece. É porque, tipo assim, a gente tinha 3 estados, né? Só que só dois pagavam impostos. Tipo assim, nobreza e clero não pagavam nada, e quem tinha que pagar a panca toda era camponês e burguês. Entendeu o rolê? Eles que tinham que pagar tudo. Então eles queriam a igualdade de cobranças para todo mundo, entendeu? Tinha que cobrar o imposto também do cara ali, cobrar o imposto do nobre, cobrar o imposto da igreja e cobrar o imposto de mim. Se vai cobrar o imposto, não vai precisar ser tão caro. Já que você está cobrando imposto dos caras lá também, você cobra o imposto menor de mim, entendeu? Essa que é a jogada. Tranquilo? Mas é um movimento burguês. Não tem como falar que o movimento burguês era socialista. Não dá para falar isso. Beleza, Yasmin? Tranquilo? Então não é aquela igualdade total, aquela igualdade plena. Não dá para falar isso. Tranquilo? Porque eles eram burgueses. Burguês quer ganhar o quê? Dinheiro, né? Não... Até eu, pô, que sou um falso socialista, né? Que os caras falam, oh, socialista de Lacoste, volta pra Cuba, esse iPhone, não sei o quê. Até eu uso uns paradas, tá ligado? Socialista fake. Tá vendo? Massa. Vamos ver a letra B. Uma possibilidade de desenvolvimento autônomo para os países europeus. Não era desenvolvimento autônomo não, galera. Só para vocês terem uma ideia. Ó, uma parada massa da Revolução Francesa que eu não falei para vocês.
Quando os caras destroem a monarquia absolutista francesa, quando os caras destroem o tal do Luís XVI, o que acontece? A França fica sem dinheiro para guerrear lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe que a França tinha várias colônias nos Estados Unidos e no Canadá, né? É nesse momento da Revolução Francesa, por exemplo, que eles perdem a colônia de Louisiana para os Estados Unidos. Beleza? Era uma colônia francesa, só que foi perdida para os Estados Unidos. Porque os caras estavam arregaçando tudo lá na França, não sobrava dinheiro para a coroa francesa, não dava para eles investir na guerra que estava acontecendo aqui nas Américas. Aí eles perderam para os americanos, né? Massa demais. Vamos ver a letra C. Uma alternativa ao ordenamento social vigente quando de suas eclosões. Galera, isso mesmo, ó. Ela quebra o ordenamento social vigente. É isso que ela faz. Lembra que antes tinha uma monarquia absolutista, que era o ordenamento social vigente? Foi quebrada e substituída pelo cônsul e depois pela república. Beleza? Na Revolução Russa, mesma coisa, mesma fita. O que os caras fizeram? Olha a jogada. Tem só o capitalismo, que é o ordenamento social vigente. Os caras foram lá e falaram, vamos transgredir. Foram lá e criaram quem? O socialismo. Beleza? Tranquilo? Então a resposta certa é a letra C. Vamos ver por que a D e a E tá errada. Vamos lá. Letra D. Uma política pautada no extermínio sistemático dos opositores das revoluções. Galera, não era um extermínio sistemático, não, né? Aconteceu, viu? Aconteceu. Teve uma época de terror, né? Tremidor, né? O terror que aconteceu lá na Revolução Francesa, que eles estavam arrancando simplesmente a cabeça de todo mundo. Beleza? Mas, tipo assim, eles davam um direito de defesa, não era todo mundo. E, tipo assim, ia muita gente pra guilhotina, perder a cabeça, ia muita gente mesmo. Mas passava por um processo antes, tinha um julgamentozinho antes. A gente sabia que no final ia ser guilhotinado. Mas por ter esse processo, a gente pode falar em extermínio sistemático. Porque tem um processo que fala o seguinte, ó, esse cara foi julgado aí, não foi simplesmente um extermínio sistemático, não. Ele foi julgado pela população e a população resolveu matar. Então teve um julgamento mesmo que mínimo. Beleza? Agora, extermínio, genocídio, galera, não pergunta nem por quê. Só chega e, ó, metralha, mete bala, dá facada, cadeira elétrica, não tem nem pergunta por quê. Simplesmente faz, beleza? E extermínio é assim. Como eles deram lá na Revolução Francesa o direito dos caras se explicar, né? No direito, a gente chama isso aí de direito ao contraditório, né? Do cara poder lá se justificar. Por exemplo, Luís XVI e Maria Antonieta, perseguidos pelos revoltosos, tentaram fugir da França e ir para a Áustria. Fugir, deserção, é um crime. Um crime punível com o quê, galera? Com a morte, com a guilhotinagem. Então os caras estão querendo desistir. Ah, estão quebrando a lei, estão quebrando a lei. Então eles vão ser julgados, beleza? Aí eles foram julgados pela população, a população vai, quebrou a lei, já sabe, né? Tem que morrer. Aí eles iam lá e guilhotinavam. Mas tinha uma ampla defesa e um contraditório, né? Que a gente fala no direito, né? Eles tinham um direito mínimo de se defender. Não dava certo, é claro. A massa popular sempre queria a morte, queria ver sangue. Não dava certo, mas eles tinham um direito mínimo de defesa. Beleza? Tinha direito pra caralho de se defender, cara. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, STF. Não, também não, né? Era uma defesa minha, ó. Você fugiu, não fugiu? Não, tava só visitando e visitar meu sogro. Ah, para de mentir, né, pai? A gente sabe que não, né? Tá mentindo, tá mentindo. Já que você tá mentindo, vai ser julgado, vai ficar preso enquanto você é julgado. Depois, caso você seja julgado e tiver uma pena de morte, você vai para a guilhotina. Beleza? Então, ó, extermínio é diferente. Beleza? Extermínio não tem ampla defesa, não tem contraditório, não tem porra nenhuma. Vamos ver a letra E. Uma saída para a resolução das guerras enfrentadas pelos franceses e russos, né? A França, galera, estava em guerra, mas era uma guerra que acontecia onde? Nas Américas, né? E não foi durante toda a Revolução Francesa que teve guerra nas Américas. Foi num espaço reduzido de tempo. Beleza? Tranquilo? Ele pode estar fazendo alusão também à Guerra dos 6 anos, né? Que a França sai para entrar na Revolução Francesa, mas também não tem nada a ver também não, viu, galera? O que quebrou o paradigma, o que mudou a história da humanidade foi o fato deles quebrarem o ordenamento social. A Revolução Francesa acabou com as monarquias absolutistas e o socialismo enfraqueceu, mesmo que pouco, o capitalismo. Beleza? Tranquilo? Então a letra E também está errada. A resposta da 30 acabou ficando mesmo a letra C. Beleza? 30, letra C. Dúvidas, família? Por hoje é só, viu? Obrigadão, viu, meus guerreiros? Sexta-feira à noite, vocês aí de boa aqui estudando. Tamo junto, viu? Vocês são demais. Gostei demais, viu? Brigadão. Aí por hoje é só, viu, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado, viu, Mari? Você é demais. Obrigado, Yasmin.
Obrigado, Débora. Obrigado, Giovana. Obrigado, Juliane. Obrigado, Maria. Obrigadão, viu, Mariana. Um abração, viu, galera? Fica com Deus. Vocês são demais, viu? Um abração. Tamo junto.